A justificação pela fé exemplificada. Capítulo 4 de Romanos. O apóstolo Paulo, até aqui, trabalhou na elaboração de duas teses. A primeira é que todos os homens são pecadores e culpados diante de Deus. A gente vê ele trabalhando isso do capítulo 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3, versículo 20. A segunda tese que ele trabalha é a justificação é a obra exclusiva de Deus. Então, o segundo tema trabalhado por Paulo aqui nesta carta é que a justificação ela é uma obra exclusiva de Deus. Isso quer dizer que o homem é justificado não por obras da lei, mas puramente pela graça de Deus. É um presente, é algo concedido da parte de Deus. Por meio, então, da morte expiatória de Cristo, é que somos justificados. A grande questão, a que Paulo agora vai tratar ou vai responder, é como foram salvos, ou como foi salvo o grande herói da fé judaica. Então, para os judeus, havia um grande herói que era um exemplo para eles. Eles costumavam usar então a figura deste herói como sendo o pai deles. Então, o pai Abraão. Abraão então foi uma figura usada muito pelos judeus, e esta figura ela tinha justamente a perspectiva de alguém que foi fiel até a morte, de alguém que cumpriu a lei de Deus, de alguém que exerceu o seu papel com tanta, digamos assim, com tanta perfeição, que a ele foi dado o direito da salvação. Então, em outras palavras, os judeus estavam crendo que você poderia ser salvo pelas suas obras. Se você praticasse o que era bom e obedecesse a Deus, você receberia essa salvação, assim como Abraão recebeu. No entanto, Paulo vai trabalhar agora esse tema e vai mostrar que não é desta forma, não é assim que devemos crer. Então, acreditava-se que Abraão viveu como o mais íntegro entre os íntegros, na obediência perfeita. Como recompensa, Deus o escolheu e o justificou. Então, a escolha para a salvação teria sido, então, por intermédio da sua obra e não pela fé no Filho de Deus que viria para salvação do mundo. Acreditavam que Abraão viveu como o mais íntegro entre os íntegros. Paulo desfaz esse falácio argumento, provocando então que a salvação é pela graça e não por mérito, desde a antiga dispensação. Para deixar o seu argumento irresistivelmente claro, o veterano apóstolo busca então um exemplo de justificação pela fé no Antigo Testamento, a fim de provar que a salvação sempre, presta atenção nessa palavra, a salvação sempre foi por intermédio da graça de Deus, e não por obra de qualquer que seja o homem. O apóstolo então invoca a figura de Abraão, o mais ilustre dos patriarcas, e Davi, o mais ilustre dos reis de Israel, como exemplo daqueles que haviam sido justificados pela fé e não pelas obras. A mensagem de hoje nos traz então 5 benditas verdades acerca da justificação de Abraão, o pai de todos os crentes, porque Abraão é o pai da fé. Então, se nós tivermos que usar a figura de Abraão como pai, devemos trazer a figura da fé. Ele foi um homem de grande fé, de uma fé imensa, ao ponto de deixar tudo para trás para seguir uma promessa, seguir algo que ele não conseguia pegar, seguir algo que Deus prometera a ele. Assim nós também temos uma promessa de que um dia Jesus voltará
para nos levar para os céus, onde habitaremos com Ele para sempre. Então, a exemplo de Abraão, hoje a igreja precisa ter a mesma fé de Abraão. A igreja precisa ter a sua confiança na palavra de Deus. Uma vez que Deus prometeu a Abraão, Ele cumpriu o que prometeu. De Abraão, Ele fez uma grande nação. A promessa que Cristo fez à sua igreja, que um dia voltaria para nos levar, nos conduzir para os céus, onde habitaremos com Ele para sempre. Se Ele prometeu, Ele também irá cumprir. Então essa é a fé que devemos ter, é nessa fé que devemos estar alicerçados. Então, vejamos então a primeira verdade que o texto nos apresenta. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. Capítulo 4, do 1 ao 8. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois diz a Escritura, ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi então disse: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Então temos nesta leitura Paulo apresentando então de onde vem a justificação de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé e não por suas obras, até porque se as obras de Abraão eram suficientes para a sua justificação, seria em vão todo o trabalho de Deus no guiar de Abraão, no proteger Abraão, em livrar Abraão dos males deste mundo. Então o cuidado que Deus teve com Abraão foi para cumprir a sua promessa, que dele surgiria uma grande nação, que essa nação seria conhecida como povo de Deus. Por esse motivo foi que Abraão permaneceu vivo até concluir esta promessa de Deus. A justificação, então, meus amados irmãos, não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. Não resulta de méritos, mas é obra da graça divina. 3 verdades nós podemos destacar nesse ponto. A primeira delas é que a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Vamos lá entender. Se eu creio que eu posso fazer alguma coisa para minha salvação, eu estou tirando toda a honra e a glória de Deus. Se sou salvo, não é porque eu mereço. Se eu sou salvo, é porque Deus me escolheu para a salvação. Deus, na sua infinita bondade, no seu beneplácito, o bem-querer da sua vontade, me escolheu a ti, escolheu a cada um de nós. Então foi um desejo de Deus, porque por minha parte, eu estaria ainda correndo de Deus, o mais longe de Deus possível. Lembro de uma história, estava num congresso de igrejas, e o pregador estava pregando justamente sobre a justificação pela fé. E esse congresso havia muitos pastores, e um dos pastores, ele tinha essa ideia de que o cristão, ele faz alguma coisa para completar a salvação. Então é preciso que a gente faça alguma coisa para completar a salvação.
E ele então disse para o preletor, que estava trazendo a mensagem, na hora das perguntas, ele disse: pastor, mas na hora da salvação, será que o homem não faz pelo menos alguma coisinha para conseguir a salvação? Aí o pastor seriamente olhou para ele e disse: sim, o homem faz. E aí ele achou graça, olhou para todo mundo e disse: está aí, bem que eu tinha razão, o homem faz alguma coisa para a salvação. Diga agora, pastor, para esse povo tudinho o que é que o homem faz. Aí o pastor achou graça e disse: o homem corre o máximo que ele puder para se esconder de Deus, e Deus vai lá e pega ele. É isso que o homem faz. Somos assim, irmãos, queremos nos esconder. Lembra quando Adão pecou? O que foi que ele fez com Deus? Ele foi lá apresentar-se para Deus? Foi se esconder. Adão, quem te disse que tu estava assim? Eu tive medo de ti, me escondi. Então, nosso pecado faz com que nós nos afastemos de Deus por vergonha do que fizemos diante do Senhor. Então, Deus, na sua soberana bondade, Ele vai lá e nos resgata. É Ele que nos atrai, é Ele que lança a rede e nos puxa para junto dEle. Então, somente por meio da graça de Deus é que alcançamos essa graciosa salvação. A pretensa e tola ideia da justificação por obras exalta o homem e dá a ele o direito de se gloriar por causa da sua própria salvação. Essa vã pretensão traz do homem o autor da sua própria salvação, ou faz do homem o autor da sua própria salvação. Então essa pretensão não é digna, não glorifica a Deus, não reconhece o valor de Deus. O homem está tirando a glória de Deus e colocando sobre si. Eu fui salvo porque eu quis, eu fui salvo porque eu escolhi a Deus. Até uma prática comum das nossas igrejas, que é aquela, no final de uma mensagem, o apelo, se alguém gostaria de aceitar Jesus. Essa prática, irmãos, apesar de que é uma tradição entre nós, ela não é justa. Ela não é justa porque não sou eu que escolho Deus, é Deus que me escolhe. Então a expressão mais exata, se a gente quisesse ir ao pé da letra, seria: você reconhece o chamado de Deus na sua vida hoje? Essa seria a pergunta mais certa. Alguém essa noite reconhece o chamado de Deus na sua vida? Só que já tem uma tradição de que as pessoas que vêm na igreja evangélica, não, se o pastor perguntar se eu quero aceitar Jesus, eu vou dizer que eu quero, eu vou levantar minha mão. Então, por conta da tradição, a gente usa esse termo, mas fique você sabendo que não sou eu que escolho Deus, é Deus que me escolhe. Eu só reconheço a escolha de Deus na minha vida quando eu sinto a presença dEle e entendo que Ele está me chamando, e aí eu me entrego por completo em suas mãos, pois é assim que acontece. Em segundo lugar, a justificação por obras entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. Paulo não usa o argumento irresistível para provar que Abraão não foi justificado por obras, ao citar a própria Bíblia, quando diz: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Capítulo 4, verso 3. Paulo usa então a ideia da imputação. O que é que significa essa palavra, imputar? Imputar, na verdade, traz a ideia, de dar à pessoa aquilo que ela não merece. É uma justificação, a ideia de o trabalhador, como ele usou aqui a linguagem, do trabalhador, quando trabalha, ele merece no final do mês receber o seu salário. Não é uma graça, o patrão, ele não está pagando, eu sou tão bom que eu vou pagar o meu funcionário. Não, você não é bom porque está pagando ele. Na verdade, seria bom se você desse um agrado além do salário. Rapaz, quanto é que eu lhe devo? É um salário. Tome aqui o seu salário, tome aqui mais um, porque eu gostei do seu trabalho, você é um menino bom, olha, tome mais um. Rapaz, aí é felicidade dobrada, né? Então, o salário pelo que eu trabalhei
e o que vier a mais disso é graça. Então, quando Abraão, ele serviu a Deus, obedeceu à ordem de Deus, ele não alcançou a salvação por ter feito isso, mas reconhecido por Deus, pela sua dedicação, pelo seu favor, Deus então abençoou a vida de Abraão, lhe dando uma vida próspera, uma vida longa e derramando bênçãos sobre a sua vida. Em terceiro lugar, a justificação por obras situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus. Então, a justificação por obras, ela não pode ser aceita por nós. Ninguém é justificado por obras. Ele trata desse assunto, irmão, Paulo trata desse assunto, porque havia na mentalidade do judeu, só por ele ser judeu, só por ele ser filho de Abraão, só por ele praticar a lei, ele estava garantida a sua salvação. E a salvação não vem por mérito. Então ele enfatiza isso, bate nessa tecla, porque é algo que até hoje, mais de 2000 anos depois do que foi escrito aqui, ainda há grupos religiosos, ainda há denominações que têm essa prática, têm esse ensino, têm essa doutrina. Então é preciso que a gente confronte, combata essa ideia. Porque se eu posso fazer alguma coisa para ser salvo, para que Jesus veio a este mundo? Para que Jesus foi crucificado? Foi só para um teatro? Foi só para a gente ver, achar legal e todo ano a gente refazer essa encenação? Não! Havia um propósito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então era necessário que um cordeiro sem defeito fosse sacrificado em nosso favor. E o cordeiro único, sem defeito, que não cometeu o pecado, que poderia dar a vida por nós, é Jesus Cristo. Então, por esse motivo, a obra dele é perfeita, que nenhum de nós seríamos capazes de cumprir esta ordenança do Pai. Então, Abraão creu, e isso foi lhe imputado por justiça. Há duas diferenças da maneira de creditar dinheiro na nossa conta: com o salário que ganhamos por nosso trabalho, ou como um presente, que é graça, ou seja, ganhamos sem trabalhar. Se justificação fosse por obras, a salvação seria o salário merecido do nosso trabalho, mas, infelizmente, a salvação não é, ou a justificação não é por obras. É por obra sim, mas pela obra de Cristo, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Veja só o que é que diz Efésios, abre aí sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Deus escolheu o meio da salvação. Ele é o Salvador e Ele escolheu o meio da salvação. A salvação viria por meio da morte do seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Então entendemos, irmãos, que o propósito, Jesus veio a este mundo, foi para dar a vida por nós. Então, se levamos hoje neste mundo uma vida à parte de Deus, como é que você quer no final da vida ser salvo por Deus? Não existe essa possibilidade. Para que eu seja salvo por Deus, eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não é possível então eu ter uma vida garantida da salvação apenas pelas minhas próprias mãos, pelas minhas próprias obras. O texto é muito claro em afirmar que a salvação é por graça, mediante a fé. Ela é imputada por meio da fé. Então a salvação ela nos vem
através da crença, da nossa fé que é colocada no sacrifício de Cristo. E ele enfatiza em dizer que isso não vem de vós, não vem da gente. Não, repetindo, não sou eu que escolho a Cristo, mas Ele que me escolhe. E tendo sido escolhido por Deus, eu devo viver para a glória de Deus. Não é por obras. Por que não é por obras? Para que quando chegarmos diante de Deus, não possamos dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Ninguém merece. Não somos merecedores, somos pecadores. E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Como pecadores, queremos nos esconder de Deus, correr o mais longe possível de Deus. E Ele então vai lá e nos resgata. É Ele que nos salva. Por isso, devemos dar graças e glórias ao nosso Senhor, honrando e servindo a Deus com toda a alegria. Em segundo lugar, Abraão foi justificado pela fé, não pela circuncisão. Então havia a ideia dos judeus de que Abraão foi salvo porque ele praticou boas obras. E uma das obras praticadas por Abraão para alcançar a salvação teria sido a circuncisão. Veja bem o que diz o texto, verso 9 a 12. Romanos 4, 9 a 12. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justificar. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele já não havia sido circuncidado, ainda não havia sido circuncidado. Verso 11, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a ele. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam na pisada da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, o que Paulo quer dizer aqui, irmãos, é muito interessante. Como havia essa discussão sobre a circuncisão entre os judeus, de que Abraão, ele era o pai da fé, era um homem de fé porque ele havia sido circuncidado, o que o autor usa as palavras muito bem colocadas é que a fé de Abraão, ela veio antes da circuncisão. Quando Abraão creu e saiu pela promessa que Deus ofereceu a ele, ainda não havia lei, ainda não havia a obrigação, a lei da circuncisão. Então Abraão, ele foi abençoado por Deus, escolhido por Deus, foi dado a ele a justificação por meio da sua fé. Um homem chamado amigo de Deus, um homem que foi reconhecido como alguém que, ao ouvir a voz do seu Senhor, não titubeou, não duvidou da promessa, antes a reconheceu e seguiu sem reclamar. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Hoje, como é difícil, termos pessoas que têm uma fé realmente genuína no Senhor. Eu digo que é difícil, não impossível, mas difícil porque a gente sempre está duvidando até da nossa própria fé. Mas será que eu creio mesmo em Deus? Será que eu sou salvo?
Eu vejo tantos crentes duvidar da salvação. Irmão, se Deus disse que eu sou salvo, eu não tenho por que duvidar disso. Mas ainda muita gente que tem essa dúvida. Apenas creia na promessa de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Então Deus não dá um presente para tomar depois. Quem faz isso é criança, né? Você está brincando com a criança, ela dá um brinquedo para você brincar junto com ela. Quando termina a brincadeira, ele toma. Me dê meu brinquedo de volta, pode ir embora. Deus não é assim. Uma vez que Ele nos oferece algo, Ele nos dá por completo. Deus não opera pela metade. Quando Ele faz a sua cirurgia de trocar o nosso coração de pedra por um coração flexível, um coração de carne, Ele então faz a cirurgia por completo. Então, de acordo com a doutrina rabínica, Deus perdoa somente indivíduos circuncidados no juízo final, de maneira que os leitores de Paulo poderiam ter dificuldades extremas com esse texto. 3 verdades devem ser destacadas aqui, vejamos quais, para a elucidação nossa. Primeira verdade: a circuncisão não é causa, mas consequência da justificação. A circuncisão foi uma consequência da justificação que Deus derramou sobre Abraão. Tendo sido justificado por Deus, Abraão, em obediência, circuncidou-se. Os rabinos argumentavam que Abraão primeiro foi circuncidado para depois alcançar a justiça, mas Paulo prova pelas Escrituras que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Isso está em Gênesis capítulo 15, verso 6, o chamado, a justificativa de Deus, a justificação de Deus para Abraão, e 17, do 9 ao 11, quando então Abraão passa pela circuncisão. Consequentemente, a justificação não está baseada na circuncisão. A circuncisão não foi a causa da justificação, mas sua consequência. Veio posteriormente a justificação. Vamos lá, vamos entender aqui. Quando nós somos salvos, nós somos santos ou entramos em um processo de santificação? A Bíblia diz que nós entramos em um processo de santificação. Nós somos justificados por Deus, declarados justos, mas a partir daquele momento do encontro com o Senhor, vamos entrar em um processo de santificação. E o que quer dizer a palavra santo? É exclusivo, separado. Antes, eu era escravo do pecado, estava sendo levado pelo curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No entanto, quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e o recebo como meu Salvador, logo eu vou viver uma vida separada do mundo, tendo então uma vida de santificação. Então, a circuncisão nada mais é do que um sinal que Deus deu aos judeus, como uma marca, como um selo de garantia. Este é meu povo, faz parte da minha nação. Era apenas isso, como um símbolo que nós usamos hoje em dia, que é o batismo, que é uma simbologia de morte e ressurreição. Então é a mesma ideia, apenas uma figura, apenas uma imagem do que viria a ser. Somos hoje considerados santos, mas há um processo de santificação. Quando seremos completamente santos? Só quando estivermos no céu, onde teremos nosso corpo glorificado, transformado. Não mais habitará o pecado em nós e seremos completamente perfeitos. Essa perfeição só no céu. Em segundo lugar, a circuncisão não limita a justificação.
Se Abraão foi justificado estando ainda incircunciso, logo a justificação não depende da circuncisão. Assim, os gentios incircuncisos podem ser justificados tanto quanto os judeus circuncisos. Abraão é o pai de todos os crentes, independente de serem ou não circuncidados. Abraão é o pai da fé. E todo aquele que tem fé em Deus é então considerado como filho de Abraão. Então, para os judeus isso era inaceitável. Só é filho de Abraão quem nasceu na nação, né? Só é filho de Abraão quem for circuncidado. É tanto que a tradição de hoje lá, né, permanece. A criança, ao 8º dia de nascido, ele é levado até um sacerdote e lá é feita a circuncisão da criança. Então imagina, né, uma criança recém-nascida, apenas com 8 dias de nascido, passar por uma cirurgia, algo tão delicado. Mas é uma tradição que eles guardam até hoje, mas infelizmente com uma visão divergente do que realmente significa este sinal. E não é símbolo de salvação, é apenas uma marca, registra que ele faz parte do povo de Deus. Ele precisa andar como o povo de Deus. Então aí precisa haver uma santificação, um processo de santificação. Em terceiro lugar, a circuncisão não é a base, mas o selo da justificação. A circuncisão não é de todo irrelevante, embora não seja a base da justificação, é o seu sinal, é o selo, a confirmação de uma justiça já outorgada. A circuncisão não era apenas um sinal para identificar o povo de Deus, mas também um selo para autenticá-lo como povo de Deus, justiça ou justificado por Deus. Então, a circuncisão ela funcionava tanto para identificar quanto para autenticar. Era um selo de autenticação, quer dizer, esse aqui realmente faz parte do meu povo. Então era a autenticidade do povo de Deus, estava nessa marca, nesse sinal. Então a circuncisão não é um fato que atribui para nós nos tornarmos filhos de Abraão. Todos os que são da fé, só estes é que são filhos de Abraão. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versos 6 e 7. Gálatas 3, versículos 6 e 7 diz assim a palavra de Deus: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Sabei, pois, os que da fé é que são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os da fé, os que têm fé em Deus, são estes os que são filhos de Abraão. Vamos lá, entender aqui só um ponto. Isso quer dizer que um judeu que foi circuncidado, mas não tem a fé em Deus como Abraão tinha, esse então não é um verdadeiro filho de Abraão. Ele precisa também desenvolver a mesma fé. E a fé aqui traz a ideia de confiança, é de acreditar na palavra de Deus e depositar toda a sua confiança nessa palavra, sabendo que ela é fiel e verdadeira. Então o símbolo é importante, mas não pode ser superestimado. Quer dizer, um símbolo está acima, como algumas vezes é usado em algumas religiões, né? A religião que o símbolo é um lenço na cabeça. As mulheres só entram no templo com o lenço na cabeça, é um símbolo. Então, se entrar uma mulher sem o lenço, ela vai ser hostilizada, ela vai ser repudiada, então não tem sentido. O símbolo, ele não deve nos separar de Deus, o símbolo deve apontar para Deus. Então, por isso que Deus deu tantos sinais, tantos símbolos, tantas marcas
para que aquilo aproximasse o homem de Deus e não o homem passasse a adorar o símbolo se tornar mais importante do que Deus. E é interessante como os judeus, eles eram craques nisso, principalmente os fariseus, quando, por exemplo, eles usavam o sábado para testemunhar sobre Deus, e no entanto, ao invés de fazer o bem ao próximo, o sábado era um dia exclusivo, consagrado, separado, e se estivesse morrendo uma pessoa, ele não salvava porque era um sábado. Então, a pessoa vale muito mais do que o sábado. O sábado era um símbolo, e entendemos que o símbolo, o valor dele é só para apontar para a presença de Deus e para o valor que Deus tem. E entendemos que entre um símbolo e um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o valor maior está no ser humano e não no símbolo. Entenda isso e grave isso no seu coração. Em terceiro lugar, Abraão foi justificado pela fé, não pela obra. John Stott, ele disse em um de seus livros que Paulo usa 3 argumentos para provar que Abraão não foi justificado pela lei, e sim pela fé. Consideramos agora estes argumentos. O primeiro deles é o argumento histórico. Capítulo 4, verso 13, diz assim: a promessa que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Quando Deus disse: de ti farei uma grande nação, foi pela fé que Abraão tinha que Deus declarou isto. Não foi pelo que Abraão praticava. Essa é a ideia. Então, Abraão não poderia ter sido justificado pela lei, porque esta só foi dada 430 anos depois do patriarca, lá em Gênesis 3,17. Logo, Abraão não poderia ter sido justificado por uma lei que não conhecia, nem havia sido dada ao povo ainda. Como é então que os judeus consideravam Abraão teria sido justificado pela lei, por cumprir a lei de Deus, se a lei só foi dada a Moisés 430 anos depois de Abraão? Então não tinha lógica, né? Um argumento completamente ilógico. E aí é o argumento que Paulo usa aqui para confrontar aquele povo. O segundo argumento que ele usa é o argumento da linguagem, verso 13 a 16 do capítulo 4, verso 14: pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se então a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está em regime da lei, mas também a descendência que tem a fé em Abraão, a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Então temos aqui o argumento da linguagem. Paulo usa nesse parágrafo várias expressões como lei, promessa e fé, ira, transgressão e graça. A lei e a promessa não podem funcionar simultaneamente. Se a herança depende da lei, já não depende então de promessa. Então não é porque Deus prometeu que Ele vai cumprir, não é porque eu sou cumpridor da lei que eu vou garantir a salvação. Então há um paralelo aí que confronta um ao outro. Quer dizer, lei e promessa não tem como andar junto. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir porque eu estou praticando a lei. Então não funciona dessa forma. Há uma contradição aí.
Se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. A lei de Deus faz exigências que nós transgredimos e assim nos incorremos à ira. Na verdade, a lei só nos apontava da perfeição de Deus e que nós não éramos capazes de alcançar essa perfeição. Então, reconhecendo que nós não tínhamos como ser salvos pelas nossas próprias obras. Essa foi a finalidade da lei, apontar que o homem é incapaz de ser perfeito por si só, sem a provisão de Deus. Então é necessário um mover de Deus. Já a graça de Deus, ela traz promessas das quais nós confiamos e assim nós recebemos as bênçãos de Deus. Irmão, se hoje somos salvos, é porque houve uma promessa. Deus prometeu de que aquele que crer no seu Filho será salvo. É a promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É uma promessa de Deus. Se eu creio nessa promessa, essa promessa se torna verdade na minha vida e eu vou viver por meio dessa promessa e vou alcançar a graça que essa promessa me traz. Mas se eu prefiro, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que fazer isso e aquilo para garantir a minha salvação, aí já não mais tem a ver com promessa. Aí você está procurando justificação pela sua própria lei, por aquilo que você colocou na sua cabeça e você acha que essa é a verdade que vale. Então entendemos que a salvação não é por lei, e sim pela promessa de Deus, que é uma graça concedida por Ele a nós. Então, o terceiro argumento é o argumento teológico, que é usado no texto. Além do argumento proveniente da história, da linguagem, Paulo também desenvolve agora um argumento tirado da teologia. Salvação não se destina apenas aos judeus da circuncisão, mas também aos gentios da incircuncisão. Abraão não é apenas o pai dos judeus, mas também dos crentes gentios. Somente o evangelho da graça e da salvação pode unir, abrindo portas para os gentios e igualando todo mundo aos pés de Cristo na cruz. Então, é interessante, irmãos, essa visão, que era uma dificuldade para os judeus. Qual a visão? De que Deus havia escolhido o povo judeu para ser bênção entre as nações, para ser ponte de ligação, para que ao povo ver como Deus trabalhava na vida dos judeus, aquilo ser um atrativo para as pessoas também conhecerem aquele Deus e servir aquele Deus. Se você lê as Sagradas Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, você vai ver quanto foi impactado, quanto as nações foram impactadas pela provisão de Deus na vida do povo. Lembra quando eles estavam caminhando em direção a Caná da Galileia, e houve então um mover de Deus, onde eles tiveram que andar ao redor de uma cidade morada, e os muros caíram. Você lembra dessa história? Então, ali prova o grande poder de Deus, que a muralha caiu de dentro para fora. Não foram eles que empurraram a muralha até a muralha cair, mas foi o poder de Deus que fez com que essas muralhas caíssem. E isso causou então um impacto. As pessoas começaram a entender o poder desse Deus e evitar até guerra com os judeus. Então, hoje em dia, tem se perdido muito isso, Hoje em dia a gente vê lá o Israel sendo atacado constantemente, e são muitos os inimigos que se levantam contra ele, porque eles já não andam mais com Deus, da forma como andaram naquela época, em obediência, em fé, e aí por isso, os inimigos se acham mais fortes e tentam agora destruir Israel. Precisamos, irmãos, reconhecer o poder de Deus na nossa vida,
Quando Deus trabalha na vida do cristão, do crente, não há quem possa condená-lo. Muitos surgirão, muitos levantarão para apontar contra nós, mostrar falhas, erros, mas devemos reconhecer que nosso poder está no Senhor. É Ele quem nos defende. Nosso advogado está lá no céu, nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que advoga por nós. É Ele que está trabalhando em nosso favor contra os inimigos deste mundo. Então, que nós possamos confiar plenamente nesse Deus Todo-Poderoso, para que o mundo veja e reconheça o poder do nosso Deus. Romanos 3, 29 e 30. Romanos 3, 29 a 30. Diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé, ou por meio da fé, tanto o circunciso, justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Então Deus é Deus tanto dos judeus quanto de gentios. Quem são gentios? Todo aquele que não é judeu. Então Ele vem para justificar, e a sua justiça virá por meio da fé, tanto para judeus quanto para gentios. Quarto lugar, Abraão foi justificado pela fé em Deus e não pela fé na fé. A sua justificação traz a ideia de que Abraão, ele teve uma fé tão grande na palavra de Deus, na promessa de Deus, e não apenas uma fé por fé. Abraão era um homem de fé, ele tinha fé em tudo. Não é isso, ele tinha fé em Deus. Às vezes a gente usa muito essa expressão, né? Mesmo sem se perceber. Rapaz, eu tenho fé que hoje fulano vai chegar cedo no trabalho. Rapaz, eu tenho fé, quando eu chegar em casa, minha mulher já fez tudo, o almoço está pronto na mesa, eu estou morrendo de fome. A gente não usa essa expressão no dia a dia, né? Mas nossa fé, irmão, deve estar voltada somente para Deus, porque é Ele que realmente cumpre o que diz. Por mais que a gente tenha fé em conhecer a nossa esposa, em saber que ao chegar em casa vai estar tudo arrumado, tudo cheiroso, tudo a comida pronta, né? Porque ela pratica isso costumeiramente, pode acontecer de um dia você chegar e houve um imprevisto. Não deu tempo dela arrumar a casa, ou não deu tempo dela fazer a comida, e então, cadê a sua fé? Vai cair por terra. Então é importante que a nossa fé esteja firmada em alguém que cumpre o que diz, e nunca nega o que diz. Então o que ele fala, ele cumpre. Do verso 17 ao 22, do capítulo 4 de Romanos, diz assim: como pois está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que justifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isto lhe foi atribuído para a justiça. É interessante, irmão, quando Deus fez a promessa a Abraão,
Abraão tinha 70 anos, Sara tinha 60. Nós sabemos que numa idade como essa, a mulher pelo menos já passou o seu período de engravidar. A mulher nessa época já passou pela menopausa e ali já não tem mais a oportunidade de gerar um filho. Ela já tinha um problema de esterilidade, quer dizer, ela não engravidava, já tinha passado esse tempo todo, 60 anos e não engravidava, até o dia que Deus então chegou para ele e disse: eu escolhi vocês, e de vocês eu farei uma grande nação, assim como a areia do mar será a nação de vocês, ou a nação que virá por meio de vocês. Vocês serão bênção para as nações. Essa promessa Deus fez, e se passaram 30 anos para se cumprir. Nós somos muito imediatistas, né, irmão? A gente tem a cultura dos 3 minutos, né? Então tudo que a gente quer tem que ser imediato. Não, tu disse, tem que fazer logo. Calma, espera. O tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então como é que a gente quer as coisas de imediato? Deus está trabalhando. Deus tem planos. Deus faz as coisas conforme a sua vontade. E ele então trabalhou durante 30 anos no coração tanto de Abraão quanto no coração de Sara, até o dia então que ela concebeu e pôde dar à luz a esta criança, que veio a ser então ali a futura geração, e dela vir a nação de Israel. Assim, Abraão, a sua fé estava ancorada em 2 atributos divinos: o poder de Deus e a fidelidade de Deus. 2 atributos divinos: poder e fidelidade. Quem foi que prometeu? Foi Deus. Deus é todo poderoso? Sim. Você duvida do poder de Deus? Há alguma coisa que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo. É claro que tudo aquilo que não vá contrário à sua essência. Deus pode pecar? É claro que não, porque vai contrário à essência de Deus. Deus é santo, mas Ele pode fazer tudo que está dentro da sua essência, de pureza, de santidade, de perfeição. Então, aquilo que Deus promete, Ele tem poder para cumprir. Se Ele prometeu, é porque Ele tem poder para cumprir. E se Ele prometeu, Ele é fiel em cumprir o que promete. Então, a fé precisa estar estribada no poder de Deus, né? O Deus em quem Abraão creu é o Deus que vivifica os mortos, o Deus da ressurreição, o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus da criação. Do nada, Ele tudo criou, da morte, Ele traz vida. E aí nós, entendendo este poder, né, que o nosso Deus, desde o princípio, criou tudo do nada. O que é que existia quando Deus foi criar o mundo? Havia apenas trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus começou a criar a partir do nada. Não existia nada e Deus foi criando. Assim também, Deus, Ele tem poder para trazer vida àquele que já foi à morte. E aí a gente pode fazer essa comparação aqui com Abraão, né? Ele revitalizou o corpo de Abraão para gerar e o corpo de Sara para conceber. Isso foi uma espécie de ressurreição. Ambos estavam mortos, não podiam gerar filhos, já tinham dificuldade, e Deus deixou chegar a um estado de total impossibilidade, porque o nosso Deus é assim, é o Deus do impossível. Se para nós algo é difícil, e a gente às vezes ora e pede a Deus: Deus, me ajuda a resolver essa questão, está muito difícil para mim. Deus espera que chegue ao ponto da impossibilidade. Deus, é impossível essa situação ser transformada. Aí Deus age, porque é assim que Deus trabalha, é a forma dele, Ele escolheu para trabalhar.
trabalhar no meio do impossível. Quando ele já não mais acreditava que seria possível, como pode um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos poder gerar um filho? Esse é agora que vai vir. Então Deus é assim, né? Todo poderoso, e Ele usa o seu poder para mostrar aos homens que nós precisamos crer apenas e obedecer. Em segundo lugar, a fé precisa estar estribada na fidelidade de Deus. Abraão creu que o Deus que ressuscita mortos e traz à existência as coisas que não existem, não pode faltar com sua promessa. Desta maneira, o poder e a fidelidade de Deus são duas colunas que sustentam o edifício da fé. Por trás da promessa divina está o seu caráter de fidelidade, o caráter fiel de Deus. A fé ri da impossibilidade, mas olha para o Deus fiel que cumpre suas promessas, e credibilidade de Deus é o alicerce da nossa fé. A fidelidade de Deus, o crédito que Ele tem de sempre cumprir o que diz, é o que deve trazer fortalecimento à nossa fé. Se Deus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, eu preciso apenas crer. Sei que Deus está comigo, Deus está conosco, e enquanto tivermos fé no Senhor, estas portas estarão sempre abertas para a glória de Deus, para que reunimos aqui e exaltemos o nome desse Deus que é merecedor de toda honra e glória. Sei que muitos já desistiram, muitos perderam a fé, mas nós que aqui estamos, devemos continuar crendo no poder de Deus e na sua fidelidade no que Ele pode fazer por nós e através de nós. A consciência dessa profundidade, Abraão creu e isso foi imputado como sua justiça. Por trás dessa promessa divina está o seu caráter de fé. Tiago 2,23, diz assim a palavra: e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, foi chamado amigo de Deus. Tiago 2,23. Chegando ao quinto ponto e último, Abraão foi justificado pela fé, não isoladamente, mas como exemplo de todos os que creem. Então, o que aconteceu na vida de Abraão deve servir de luz para nós hoje. O que aconteceu da sua jornada, da fé que ele depositou no Senhor, deve significar para nós hoje, ressignificando nosso proceder, o nosso viver. Se Abraão, Deus fez uma promessa para ele e o impossível aconteceu, certamente nós, ou na nossa vida, a obra de Deus também será cumprida. Então Deus tem uma promessa para cada um de nós e Ele há de cumprir esta promessa. Paulo então conclui esse capítulo aplicando a nós, seus leitores, lições relativas à fé que Abraão tinha, o verdadeiro grupo, alvo daquilo que está escrito sobre o patriarca Abraão e a comunidade cristã. Vejamos aí o versículo 23 a 25 do capítulo 4. E as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o que aconteceu na vida de Abraão
também ocorrerá na vida daquele que crê no Senhor Jesus. Então, a coincidência dessa profundidade histórico-salvífica a torna forte e firme contra as crises. A Bíblia não é apenas um livro de história que narra acontecimentos remotos. Ela foi escrita para o nosso ensino. O passado lança luz para o presente. O passado, então, é o pedagogo do presente. É o instrutor, é aquele que nos ensina. Examinar como Deus justificou Abraão no passado é reconhecer como Deus nos justifica hoje. O registro bíblico da justificação de Abraão está nas Escrituras por nós. Por isso que Abraão está registrado na Escritura, para que a gente, reconhecendo a vida dele, seu testemunho, possamos tirar exemplo para a nossa vida. É interessante, irmãos, a Bíblia ela é tão perfeita, porque ela não esconde o pecado dos seus heróis, o erro dos seus heróis. Isso para mostrar que perfeito só existe um, que é Deus. Mas nós podemos, quando nos aproximamos de Deus, encontrar perfeição no Senhor. Quer dizer, nos adaptando, mudando o nosso proceder. E isso é o grande privilégio que nós temos, à vista do que aconteceu com os nossos heróis bíblicos e o que pode acontecer na nossa vida hoje. Então, o modo pelo qual Deus justificou Abraão é o mesmo pelo qual Deus nos justifica hoje. Destaquemos aqui duas verdades importantes da doutrina da justificação. Primeiro, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação é e continua sendo pela fé. Tanto foi para Abraão, quanto é para nós hoje. Os que viveram antes de Cristo, foram justificados pela fé da mesma maneira como nós somos justificados hoje pela fé. Deus é o mesmo e o modo ou método de salvação em ambas as dispensações também é o mesmo. Abraão foi justificado pela fé, assim como nós somos também justificados hoje. Em segundo lugar, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação tem como base a morte e a ressurreição de Cristo. Os do Antigo Testamento foram justificados na promessa. Deus prometeu que enviaria um Consolador, aquele que iria vir salvar a sua nação e o seu povo. E este é o Messias, este é o Cristo, o nosso Cristo. Então eles creram numa promessa, e hoje nós cremos na promessa cumprida. Jesus Cristo já veio, e Ele deu testemunho para nós, e nós seguimos então nesse testemunho e nesta promessa cumprida. Se a morte expiatória de Cristo não fosse acompanhada de sua ressurreição, não teria sido uma ação poderosa de Deus a favor da nossa justificação. Então Cristo morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou a fim de efetuar a nossa justificação. A morte de Jesus e a ressurreição são dois aspectos do único evento divino. Sem ressurreição, a morte de Cristo não é útil para a nossa justificação. Uma vez que Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então só somos salvos hoje porque Cristo veio morrer por nós, mas Ele venceu essa morte. E Ele então nos trouxe vida. Em Cristo nós morremos para o mundo e revivemos para Deus. Por isso que é válida esta promessa. Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A fé que Abraão teve, que lhe deu salvação. A fé que Davi teve, lhe trouxe salvação. A fé que
que a Marisete tem, é o que vai lhe dar salvação. Então a nossa fé, a fé de todos nós aqui, cada um individualmente, a nossa fé devotada, entregue por completo a Deus, confiando no seu poder e na sua promessa, nós temos a segurança, a garantia de que ninguém poderá nos arrebatar da mão de Deus. Deus está nos segurando e da sua mão ninguém pode nos tirar. Amém? Louvado seja Deus. Concluindo então, o exemplo de Abraão, nosso pai na fé, a exemplo de Abraão, nosso pai na fé, devemos andar apegados à promessa de Deus, a qual nos garante a justificação e, consequentemente, a salvação. Como diz o salmista, Salmo 40, verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não tema, apenas confie. Aquele que começou a boa obra há de completar. Amém?